Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, segue lá no Instagram, @escolha investir sempre. E estamos aqui com mais um episódio com o nosso economista residente, Samuel Arantes. Fala aí, Samuel. Pô, você que é o cara mais hawkish desse programa, estava lá dizendo que não, o Banco Central não vai baixar em agosto, não vai baixar em agosto, eles estão muito duro na queda. O comunicado veio como música aos seus ouvidos, né? O comunicado, não a ata, né? O comunicado dizendo: olha, que mercado que tenha perseverança, que persevere junto com a gente, né? E aí agora veio essa ata cheia de gracinha, inflexão parcimoniosa, leia-se 0,25, né? Inflexão parcimoniosa da taxa de juros em agosto. E aí, o que você tem a dizer, cara? Seja bem-vindo. Beleza, valeu. É, Cara, então, onde que a gente lê, né, as entrelinhas, eu acho. Então, a ata, ela faz um jogo duplo ali e mostrou uma divergência do Copom, né, dos 9 membros. Então, acho que é tudo um teatro mesmo para deixar a porta aberta. Existe a possibilidade, né, incluiu isso dentro de um comunicado, então não de uma ata que seja, não não vai ser um cavalo de pau, né? Se realmente baixar o 0,25 e o Copom em si, o comitê, ele tem vozes para já descer agora e tem vozes segurando que não precisa ser agora, porque as expectativas lá da frente, elas ainda não estão ancoradas, né? Então, ontem era um risco, alguma deliberação meio populista ali no CMN, né? O que veio foi muito bom, assim. Acho que é um dos motivos para o DI 2024 ter rasgado de vez aí o 13. Por quê? E era uma tese que a gente colocou aqui. Se continuar o 3, vai ser bom, né? Se ele vir para 4, que era um boato que circulava, vai ser ruim, mesmo que no curto prazo pareça bom. Então, quando o CMN ratifica o 3 e como sociedade a gente vai buscar uma inflação baixa de 3%, uma inflação alemã. A Alemanha fez o progresso dela depois da guerra e ficou famoso isso na economia. Reloginho, cara, 3% ao ano, inflação alemã. E isso foi muito bom para ancorar as expectativas, cara. Era o que o E banco, aí, e era o que o aproveitando, falou hein, mesmo, era Samuel? o que o Banco Só Central fazendo. precisava. Então, é muito mais esse risco que existia e deixar a porta aberta, realmente não dando cavalo de pau. Mas olha só isso aqui, cara. Olha só. DI 2033, né? DI de um dia, né? Esse 1F, pessoal, representa um dia, por isso que está escrito aqui embaixo, DI de um dia, vencendo em 2033. O que que significa isso? Traduzindo para você que não trabalha com taxa de juros. Pessoal, isso aqui é o seguinte: se você deixar o seu dinheiro parado no overnight, né, naquela liquidez diária dos bancos, né, que é o CDI, e você segurar nessa aplicação até 2033, a sua taxa média de remuneração dessa aplicação hoje seria 10,74% ao ano. Então, com o dinheiro em liquidez diária, né, você mantendo isso durante 10 anos, você teria, de média, 10,7% ao ano. E olha o quanto está caindo, Samuel. 1,47, né? O pessoal falando, pô, mas a taxa de longo prazo é a taxa de equilíbrio. Isso aí não vai cair muito se cair a Selic, porque o longo prazo é uma coisa, o curto prazo é outra. Aí vamos aqui para o curto prazo, DI 24, ó, de janeiro de 2024, né? Então vejam, pô, 12,84, como você falou, rasgou o 13, né? Perdeu os 13, o dólar vindo para baixo junto, ó, puxando o dólar para baixo, mesmo com a queda dos juros, né? A gente pensa, pô, mas isso vai tirar a força do real, mas o juro real continua subindo, né? Mesmo com essa quedinha aqui, a nossa inflação também está caindo, então o juro real segue crescente, né? Então, puxando o dólar para baixo também. Então, realmente, cara, essas leituras de fechamento de curva foram muito boas.
E agora? O que vem pela frente, cara? Será que é 0,25 e aí eles vão ficar avaliando e 0,5 em cada reunião? Será que eles já começam com um mapa de voo? Ah, vamos aterrissar ali no 10, e aí se mudar alguma coisa, muda só o ponto da aterrissagem? Como é que seria isso? Acho que tem um risco, aí de novo voltando ao risco, que a gente não está aqui para adivinhar futuro, né? A gente está conversando sobre cenários, e é o nosso debate de todos os episódios, assim. A gente colocar nas balanças o que pode acontecer se alguma coisa vier e as probabilidades, né? Existe hoje um risco, e que depois dessa discussão do juro, eu acho importante trazer, é que o governo ele vem aumentando a despesa dele, né? Isso é impressão de dinheiro, porque já é deficitário. Então, para fazer frente a esse aumento de despesa, ele emite dívida. Essa emissão de dívida já está lá, já está no número, tá? Há um ano atrás, a gente estava na dívida líquida de 57,5, fechou 57,8. Ah, é 0,3, mas 0,3 de trilhão, né? E realmente o juro real, como a inflação está caindo mais rápido que a queda do juro, o juro real está aumentando. E ele está se financiando a esse juro real. Então, existe uma força de aumento de dívida daqui para frente. Primeiro, pela não queda da despesa, né? No último dado de maio que saiu ontem, que a gente até comentou, aumentou real a despesa do governo em 5,10. Como que ele vai bancar isso? Ele emite mais dívida. E emite mais dívida no preço de hoje, que é caro, muito caro. Então, existe esse componente. A gente precisa entender. Esse componente, para mim, é o que vai definir a velocidade da queda, tá? Do juro. Por quê? A avenida ela está aberta. Ah, a gente está com a inflação vindo para a ancoragem, essa questão do horizonte relevante da política monetária, que de fato o Banco Central já trabalhava, né? O horizonte de fato, ele colocava isso direto nas atas. Isso se institucionalizou, né? Então, não fica mais preso ao ano calendário, mas num horizonte que nos países desenvolvidos são de 2 anos, então esticou no tempo a convergência da meta, e 2025 está no último Copom a 3,10. Então, para você ver, a meta é 3. Esse fator de ontem vai ajudar a inflação implícita dentro da curva, vai ter um tecnicismo aqui, a trazer o 2025 para 3. Isso é o que o Banco Central precisava para fazer essa abertura. Então, rolou dois movimentos simultâneos essa semana. A abertura da porta na ata e não no comunicado, né? E o CMN tirando o risco que existia, que era aumentar num populismo barato, trazer a meta de 3 para 4, isso ia ser muito ruim. Então, o bom senso prevaleceu, continuamos com 3. Então, agora, a velocidade vai depender desse ritmo de aumento de gasto, cara. Isso aí, de novo, a gente não é um país desenvolvido, sabe? A gente aumentar um gasto em contrapartida de permitir o juro cair mais rápido, esse é o dilema hoje. E é a pressão que a gente. Então, mas aí que tá, beleza. Isso é hoje. E a questão do arcabouço? Se ele estiver aprovado, no ano que vem, esse gasto vai subir até 70% da receita. E tem uma. Sim, esse não é o ponto, acho, sim. Hum, O ponto é o aumento de gasto. Por exemplo, isso. dentro da contabilidade que o arcabouço está permitindo, tem mais um 40 bi de aumento de gasto. E Sim, isso é aumento de dívida. Então, o ponto é que ele vem aumentando a dívida é a emissão monetária, e aí o Banco Central, para esterilizar a emissão, ele diminui o juro numa velocidade menor do que ele poderia diminuir se, por exemplo, a gente tivesse um déficit em queda, sabe? Uma entendi. despesa em queda. Porque aí É, seria de jacaré, aumentaria a receita, né? E você teria uma é. despesa
não aumentando pelo menos no nível que aumenta a receita, e outra, esse aumento de receita é imposto, né? Tira da sociedade, que poderia estar alocando melhor privadamente, e entrega para o governo, para o Estado fazer dívida. Então, Uhum, isso também é um sinal de que a economia poderia crescer mais devagar, porque a alocação, e isso é estudo, tá? A alocação privada ela tem mais produtividade que a alocação pública. Então, se uhum. a gente vai ter 150 bi de aumento de imposto, é 150 bi a menos na mão das famílias, podendo alocar, por exemplo, em consumo ou em Verdade. pagamento de dívida, né? Então, é essa força, porque aí se você tem a força da economia vindo a 2, 3% de crescimento, né? Isso sustentaria esse aumento de despesa por essa regra que tu fala que tem no arcabouço. Mas então, Uhum. acho assim, o caminho do juro ele está aberto e a queda do juro ele é benigno, né? Ele faz bem ao mercado de renda variável, então muita oportunidade na renda variável e a gente pode realmente estar no início aí de uma época virtuosa aí para a economia, com inflação na meta, o dólar em equilíbrio ali entre 4,50 e 5 na banda de baixo e o juro caindo. Então, uma grande oportunidade aí se coloca e as condições estão postas. É. E aí a questão, então, pô, beleza, estamos com a condição posta. E a nossa bolsa? Porque assim, a gente vê que a bolsa tem espaço para subir, mas ainda está muito amarrada ali, os 120 mil pontos parece uma parede da China, né? Uma muralha intransponível. E aí, ao mesmo tempo, para rechear a pergunta de bolsa, como é que você viu a questão da troca de ano calendário para meta contínua a partir de 2025, né? O Conselho Monetário Nacional, que tem o Fernando Haddad, tem a Simone Tebet, tem o Roberto Campos, né? Os três juntos definem as metas de inflação e o horizonte, né? E aí é justamente a de 2026 que estava na dúvida, ficou em 3 mesmo, o mercado gostou, mas veio essa novidade aí a partir de 2025, meta contínua. Isso vai ajudar a bolsa? Vai servir para a bolsa? Como é que você vê? Vai ser bom, né? Porque o Banco Central ele se adequa às melhores práticas no sentido de não ficar preso ao ano calendário. Então ele fica mais largo no tempo, né? Com as convergências. Então isso ancora. Isso foi uma boa prática do modelo que o Brasil transaciona desde 2000, de 99, né? Que é meta de inflação. Isso vai ajudar na ancoragem. Ajudando na ancoragem, o Banco Central fica com mais liberdade de diminuir a taxa atual. E isso vai, diminuindo a taxa atual, vai ter mais migração para a renda variável. Né? Começa a ter mais dilema no sentido assim, pô, vale a pena ficar agora, de repente a Selic chegar no 9, ficar numa Selic a 9, mas uma empresa na bolsa está distribuindo 12% de dividendo? Então, esse balance no 9 da Selic, ele ajuda a renda variável. Então, foi uma institucionalização muito boa, tá, Gabriel? Assim, foi excelente a decisão ontem da CMN. Então, assim, de um bom senso muito bom. Então, acho assim, reforçou as instituições no Brasil econômicas, certo? No drive econômico, cara, assim, o 3% para mim era vital manter, porque é o que vai trazer prosperidade mesmo, assim. A gente tem muito case econômico numa inflação de 3%, sim, que faz muito bem. E a meta contínua, o Banco Central ganhou ferramental para trazer a inflação para a meta, reforçou a credibilidade dele. Então, as taxas vão realmente, isso é o que está claro, o mercado gostou, que ontem foi muito bom. E vai ser bom para a renda variável, porque tende a cair o juro no longo prazo. E agora o mercado sai daquela postura de aguardar para ver e de começar a se mexer, né? As taxas estão mexendo, vários papéis hoje subindo forte, né? O Ibovespa agora, que a gente está falando aqui, só para dar um cheiro aqui, ó, nesse exato momento, subindo 0,50, 0,45, 118.919 pontos.
E, assim, vemos aí vários papéis aí, principalmente varejistas, né, que tem alguma conexão com juros, subindo bem, ó, médicas, né, aqui a área de medicina, bancos, né, então, pô, muitas empresas aí se beneficiando desse juro. E agora, para ir caminhando para os finalmente. Então, a gente saiu daquele tentativa frustrada de golpe na Rússia, que durou menos de 24 horas, né? Mas acabou com a moral do Putin, né? O Putin agora virou um gurizinho do boné, né? Chama o dono dele lá, que é quem tem as armas, que aí ele baixa o bonezinho, né? Então, realmente ficou com o rabinho entre as pernas nessa situação. E isso foi bom para o Ocidente, né? Que olhava com muita desconfiança essa guerra, os blefes do Putin, né? De arma nuclear e tudo mais. Então, pô, deu uma bela enfraquecida nele. Tivemos a Inglaterra subindo o juro acima do esperado, com a inflação lá pipocando, mas, de uma certa forma geral, globalmente, parece que a inflação vem surpreendendo pelo negativo, né? Vem diminuindo, e então os bancos centrais aí sendo bem-sucedidos. Dito tudo isso não combina com ciclo novo de commodities e ciclo novo de boom de crescimento, muito alimentado por incentivos estatais, com medo de recessão, e incentivos de crédito, né, para aquecer as economias, até por conta da queda do juro? Cara, é uma forte probabilidade esse cenário aí. Tem um analista que chama Tim Brooks, né? Ele vive falando que o valor justo do real é 4,50. Ele fala isso há 3 anos. Uma hora vai acontecer, vira oráculo, né? Mas ele está batendo numa tecla de que a gente teve um período bem inflacionário, Covid e tal, blá, blá, mas agora a gente está entrando num deflacionário. Então ele está com esse debate em aberto. Pode sim acontecer isso aí, eu acho que está na mesa, principalmente a questão da produtividade, né? Porque o que que vai fazer não ter inflação? O que que fez ter, né? Então, muito essa questão da velocidade do dinheiro. As produtividades, teve um movimento, né, da digitalização em um ano e o que aconteceria em 10, né? Eu fico pensando se o advento de um chat GPT já não foi nessa esteira de aceleração de coisas que iriam acontecer daqui a 5 anos, e que essa digitalização meio que forçada antecipou alguns movimentos, e isso traz muita produtividade, né? Então, o PIB crescer numa velocidade que não gera inflação, porque a oferta também cresce junto, né? Então, você Pois é, fica. se o Brasil pega esse boom de crescimento de produtividade alimentado pela inteligência artificial e investimento em educação, né, e ao mesmo tempo investimento em social também, que distribui riqueza, distribui renda e aumenta consumo, né, de forma contínua, cara, a gente tem um novo 2002, né, 20 anos depois, um cenário lá onde tivemos 4, 5 anos de commodity subindo, o início do governo Lula e culminou com um grau de investimento em 2008, será? Pô, tá bem parecida essa história aí, viu, cara? Depois de um período de reformas, então, é aquela coisa, a causalidade que a gente discutiu ontem também, né? Fica parecendo que a causalidade é por conta do Lula, mas não é, porque se não tivesse a reforma, não tinha isso. E é só que fica na nossa frente o Lula, o governo Lula, e é isso, surfando as reformas anteriores. Esse é o que está posto, cara. Realmente existe essa probabilidade, mesmo assim. Então, está posicionado para isso, e ficar fazendo os balances, né? Pois é, Principalmente no mas Brasil agora do olha aumento que da riqueza. interessante. Na última Expert, antes da pandemia, a gente tinha um painel sobre ciclos, né? E o último ciclo até antes da pandemia durou 11 anos de alta lá nos Estados Unidos, né? Ininterrupta. E aí a discussão era: os ciclos morrem de quê, né? De velhice ou de morte matada, né? Aí veio o Covid. Só que lá nessa Expert de 2019 já se falava de Brasil como a bola da vez. A grande aposta, né, nos próximos 10 anos vai ser o Brasil, porque pô, é um país grande, com economia diversificada, né, economia limpa e tudo mais. Só que aí veio a pandemia e postergou tudo, veio o Bolsonaro, enfim, veio toda essa briga política exagerada, né, que piorou muito. Mas agora, com os ânimos mais acalmados, né, Bolsonaro e Lula absolutamente mais tranquilos, amigos, um defendendo o advogado do outro, né, as questões aí de animosidades sendo bem contemporizadas aí,
Aí, juntando isso a esse ciclo econômico positivo, realmente, assim, a história não se repete, mas ela rima, né? É realmente um novo 2002, com uma avenida aberta para crescimento de consumo, crescimento de serviços, crescimento de produção agropecuária, né, que está vindo fortíssima, e quem sabe, com algum incentivo desses programas do governo, crescimento até da indústria, né? Cara, realmente eu não vejo como o novo 2002 como está provado. Pode ser que aconteça, mas assim, 2002 a gente não tinha a dívida que a gente tem hoje. Isso pode ser um freio nesse otimismo, sacou? Até da sociedade. A gente tem 70% das famílias endividadas. Então, mas não tinha a dívida, mas também não tinha os 350 bi de reservas cambiais, né, de Pô, mas eles dólares. se conversam para colocar a economia para ter a velocidade, sabe? Sim. Esse lance de dívida e de estar alavancado, ele pode diminuir a potência, tá? Eu acho que a direção é essa mesmo. Então, combina no sentido da direção, da gente estar com uma avenida aberta aí de realmente ter um ciclo virtuoso, assim, concordamos nesse Uhum. sentido, mas ele pode ser um ciclo lateral também, no sentido da velocidade, ela, por conta da dívida e de aumento de despesa, isso ele diminui a nossa potência. Eu acho que esse que é, para mim, o principal drive de risco. E aí comprar muito que vai melhorar pra caramba e não vai, e essa expectativa ser frustrada. Mas é isso. A avenida está aberta. Cabe a gente surfar nela, de olho nessa dívida aí, cara. É isso. Então, meus amigos, vamos ficar de olho nesse novo ciclo aí. Vamos ver se o Banco Central vai honrar aí o 0,25 sinalizado, né? Ou se o balanço de risco vai dar uma piorada, enfim. Já falamos aí de um pouquinho de deflação e na próxima a gente confere, então, para que lado foi, né, a expectativa do IPCA e se já teremos aí, de repente, já uma curva muito mais inclinada, né, antecipando bastante esses cortes aí. Então, valeu demais, Samuel. Até a próxima. Fique com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Meu pessoal, obrigado. Tchau, tchau.